Muito bem, igreja. Nós vamos, então, depois de tudo que já podemos fazer esta noite, louvar o nosso Deus, orar, nos alegrar uns com os outros, nós vamos nos voltar para a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez no livro dos Juízes. E hoje nós chegamos à nossa 9ª mensagem e nós vamos para o capítulo número 8, a partir do versículo 33, e aí entraremos no capítulo número 9, onde nós seguiremos até o final. Estamos nesta série em Juízes, aonde o tema deste livro, o tema de toda a nossa pregação, tem sido repetido e é o seguinte: o abandono da aliança com Deus diante da ausência de uma liderança piedosa gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. Este é o cenário desses 3 séculos que cobre o livro dos Juízes, neste contínuo ou repetido ciclo de desobediência, a opressão estrangeira, geralmente, um arrependimento, um clamor a Deus e a libertação através desses homens que dão nome ao livro, o livro dos Juízes. Então, o abandono da aliança com Deus diante da ausência de uma liderança piedosa gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. E hoje nós vamos chegar, meus irmãos, como nós sabemos, a mais um personagem que foi introduzido brevemente na semana passada. Na semana passada nós terminamos com a 3ª parte da história de Gideão, também chamado de Jeru-Baal. Hoje, irmãos, nós vamos pegar imediatamente a partir dos dias logo após a morte de Gideão. E vamos conhecer a história de um dos seus filhos, de Abimeleque, cujo nome significa meu pai é rei, ok? Então você sabe, se algum dos irmãos que estão grávidos botar este nome no seu filho, você já sabe imediatamente que esse irmão tem aspirações diferentes, né, na sua vida. Pelo menos pelo nome que está dando ao filho. O que era claro na vida de Gideão? Ele se recusou a ser rei, ele se recusou a ser colocado na posição de rei, mas ele tinha sim, de certa forma, um status, o que ele deixa claro no nome que ele escolhe para o seu filho. A nossa história, meus irmãos, tem a cidade de Siquém no seu centro. Uma cidade importante, aonde muito tempo antes, séculos antes, Abraão havia recebido uma palavra de Yahweh, o Deus de Israel. Cidade que estava na planície entre os montes Gerizim e o monte Ebal, e que possuía uma importante rota de peregrinação, uma rota de nômades e uma rota comercial. Esses 2 montes, irmãos, são interessantes porque lá em Deuteronômio, eles são os montes da onde o Gerizim eram proferidas as bênçãos e o Ebal eram proferidas as maldições. Então, digamos assim, era um lugar turístico. Todo judeu, todo israelita sabia aonde ficava Siquém, onde ficava o Monte Gerizim e onde ficava o Monte Ebal. Porém, meus irmãos, o fato mais crucial era que Siquém era uma cidade, nesse momento, ainda com muitos cananeus que haviam sido absorvidos na sociedade israelita. Desde que nós começamos lá no capítulo 1, nós vimos como que o povo, contrariamente ao que havia sido orientado por Deus, através de Moisés, através de Josué, deixou que os cananeus permanecessem nos seus meios. E assim, é claro, aconteceu em Siquém e lá veio também as suas influências. No nosso texto de hoje, irmãos, diferente do que nós vimos em todos os outros, a não ser esses cananeus misturados no meio do povo israelita, não há um inimigo externo. Não há amalequitas, não há amonitas, não há filisteus, não há os midianitas. Hoje nós estamos enfrentando no texto um problema interno.
E o Senhor vai exercer a sua disciplina a este caos interno, a este problema interno, para restaurar a ordem, aonde havia sido transformado tudo, como eu disse, em um caos de liderança, em um caos governamental. Eu me lembrei, meus irmãos, muito da experiência de Neemias. Ele tinha, sim, inimigos do lado de fora, mas Neemias também teve que lidar com inimigos do lado de dentro. No caso hoje, apenas do lado de dentro. E a grande ideia da mensagem de hoje, irmãos, portanto, será a seguinte: o declínio espiritual atrai o castigo interno da parte de Deus. O declínio espiritual, que nós já vimos naquele grande tema do livro dos Juízes, vai atrair da parte do Deus de Israel, Yahweh, um castigo interno, um problema resolvido dentro das fronteiras de Israel, com a punição que Deus vai trazer sobre o seu povo por causa da sua desobediência. Nosso texto vai começar, meus irmãos, e ele está dividido de maneira bem não igualitária, né? Está bem diferente. Pequenos trechos e longos trechos vão compor os pontos da mensagem de hoje. O nosso primeiro ponto, meus irmãos, vai do versículo 33 até o 35 do capítulo 8, aonde nós começamos. Eu até sinalizei ali errado, porque tinha que colocar também o capítulo 8 ali, mas a gente vai corrigir depois. 33 até o 35. Você está com a sua Bíblia aberta? Dá uma olhadinha para a direita, para a esquerda, vê se a pessoa perto de si tem uma Bíblia também. Se não tiver, compartilhe aí a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, que você estiver usando para ler. Vamos, igreja, diz assim a palavra do Senhor. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. E assim termina o capítulo 8. E aí está o nosso primeiro ponto. Em primeiro lugar, hoje, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que o declínio espiritual proporciona um novo retrocesso espiritual. O declínio espiritual proporciona um novo retrocesso espiritual. Eu estou me referindo, irmãos, ao declínio espiritual que o próprio Gideão já havia deixado o povo, mesmo que eles experimentassem paz. O final do capítulo 8 termina com uma breve descrição dos acontecimentos imediatamente posteriores à morte de Gideão. Uma descrição deste novo retrocesso espiritual. Duas coisas, meus irmãos, três coisas em particular demonstram como que estava o ambiente espiritual desses últimos dias depois da morte de Gideão. Primeiro, os israelitas não decepcionam na surpresa negativa e retornam à idolatria. Por que eu estou dizendo, irmãos? Porque o texto fala que eles voltam a cultuar os Baalins, ou seja, as diversas manifestações de Baal. Baal era tipo um deus que recebia sempre um sobrenome, né, um complemento, dependendo qual fosse a manifestação dele. Ele era Baal isso, Baal aquilo, e aqui, por exemplo, ele tem também um sobrenome, como nós vimos no texto. Mas o povo estava adorando diversas edições, diversas versões de Baal e voltando, portanto, à idolatria. Agora, na verdade, eu estou dizendo que eles estavam retornando à idolatria, mas no versículo 27, um pouquinho antes, nós lembramos semana passada que Gideão havia feito um manto sacerdotal. E ele havia colocado esse manto em sua cidade Ofra. E o texto diz que todo o Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Ou seja, talvez seja melhor dizer não que eles retornaram à idolatria, mas que eles aprofundaram a sua idolatria. Porque eles já vinham adorando a essa roupa. Para pensar. É um pedaço de roupa. Sim, estava cheio de ouro, era bonito, com certeza, mas é uma roupa. Onde você está indo? Ah, tem um paletó santo ali, eu vou adorar o paletó. É o equivalente ao dia de hoje. Ah, pastor, mas não é qualquer paletó, é um Armani. Tanto faz, continua sendo um mero paletó. A questão, meus irmãos, como nós falamos semana passada, é que este manto sacerdotal, este colete sacerdotal,
ele tinha a ideia de um poder espiritual. Só a ideia, não tinha poder algum. Era, de novo, só um pedaço de pano ornamentado com ouro que os próprios israelitas haviam ofertado. Então, meus irmãos, agora o povo está aprofundando a sua idolatria. Em segundo lugar, essa idolatria era ainda pior por causa, irmãos, do nome, da denominação desse falso Deus. O Baal Berite significa Senhor da Aliança. Algo que, irmãos, era um desprezo ao único e verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O Deus da aliança com esse próprio povo de Israel. E eles adotam um outro Deus falso e dão a ele o nome de Senhor da Aliança. Isso chega ao ponto, meus irmãos, de no verso 34, o autor nos lembrar que eles se esqueceram do Senhor, que os havia livrado das mãos dos seus inimigos. Eu concordo, não tinha enciclopédia, não tinha Wikipédia, o pior que ela seja, ainda registra alguma coisa, mas havia o quê? A tradição verbal. E esses homens e mulheres, irmãos, eles não eram em absoluto ignorantes, tanto da existência do nosso Deus, o Deus deles, quanto daquilo que esse Deus havia feito. Mas eles optaram, escolheram adorar a um falso Deus. No versículo 35, em terceiro lugar, por falar em livramento, se tornaram um povo ingrato para com o homem que havia sido usado por Deus para esse último livramento, através das mãos, ou a partir das mãos dos midianitas. Eu me refiro, é claro, a Gideão. O texto fala que eles se esqueceram de Gideão, esqueceram da sua família e não foram gratos por aquilo que eles fizeram. Em resumo, irmãos, a decadência espiritual de Gideão, depois de ter sido escolhido, chamado e usado por Deus, deixou um vácuo espiritual. E você sabe o que acontece com um vácuo, né, irmãos? Ele tem a tendência de ser ocupado por outra coisa. Se você pega um recipiente em vácuo e abre, o ar entra. Ele vai ser sempre ocupado por alguma coisa. E o vácuo espiritual foi deixado por Gideão. Porque em lugar de levar o seu povo a adorar mais a Deus, no final da sua vida, ele posicionou-se ou possibilitou que o povo tivesse idolatria. E esse vácuo espiritual aconteceu ao ponto que depois de 40 anos de paz, Israel submerge ainda pior do que estava antes. É o declínio espiritual se aprofundando e trazendo, portanto, um novo retrocesso espiritual. Quais são algumas aplicações, irmãos, antes de nós continuarmos a leitura do texto? Primeira aplicação: pecados são como mofo, não morrem facilmente. Pecados, irmãos, são resilientes, para usar essa palavra que está na moda hoje em dia. Eles não são, irmãos, como uma baratinha que você pisa e ela acaba. Eles são resistentes. É preciso, irmãos, vigiar nossas atitudes, procedimentos e escolhas. É preciso desconfiar das influências ao nosso redor. Aqui está o povo de Israel repetindo seus erros, porque não tem aprendido com a própria história. Não tem aprendido com os danos que o pecado havia feito na sua história. E agora está de novo se submetendo ou se possibilitando a repetir as opressões, as escravidões. Você lembra, irmãos, o que aconteceu entre os midianitas? Eles ficaram tão pobres que não tinham quase o que comer. E eu acho muito difícil, irmãos, que a vovozinha lá, israelita, não tivesse comunicado. 40 anos de paz. Vamos supor que quando eles foram libertos, ela tinha 40 anos. Agora ela tem 80, 85, 90 anos de idade. Eu acho muito difícil que essa avózinha não tivesse contato com os seus netos. Olha, quando eu era mais moça, a gente quase morreu de fome, porque nós desobedecemos ao nosso Deus. Mas Deus levantou Gideão e conta a história dos 300 homens. Não é verdade? Mas esse povo opta por brincar com o pecado e achar que não poderia voltar ao próprio vômito, para usar a expressão que o Senhor Jesus usa. Mas é exatamente isso que acontece. Portanto, irmãos, não brinque, pecado não morre facilmente. Precisamos ser vigilantes conosco, não com os outros, conosco mesmos. Eu comigo, você consigo. Segundo,
a ingratidão e o esquecimento para com os exemplos piedosos do nosso passado podem sim ter consequências desastrosas. Nós vivemos muitas vezes, irmãos, em meio a jovens ou uma geração que despreza o velho, que despreza o antigo, que despreza a experiência. Mesmo, irmãos, que Gideão não tenha sido exatamente um exemplo tão grande assim, nem tão piedoso, o princípio permanece. Havia algo a aprender com a história e com a pessoa de Gideão, e eles negligenciaram isso, negligenciaram pelo menos o começo da história dele, na qual tinha muito o que aprender. Não perca a oportunidade, meu irmão, de aprender com alguém mais experiente, de aprender com alguém mais velho, na fé ou na idade. Não perca a oportunidade, inclusive, de reconhecer as pessoas que investiram, que foram objeto, instrumento, ferramenta de Deus para investir na sua vida. Você não chegou onde você está sozinho. Pastor Paul Washer, tão conhecido, ele tem uma frase que ele costuma dizer: o cristianismo não começou com você. Existe no mínimo 2000 anos de história antes de você. Uma das coisas mais abençoadas, irmãos, para falar de pessoas que nós nem conhecemos, uma das coisas mais abençoadas que eu tive a oportunidade de fazer foi estudar muito história da igreja. Para saber que se hoje nós estamos aqui em um prédio com liberdade, um país, entre aspas, cristão, mas onde nós podemos cultuar o nosso Deus, muito sangue, suor e lágrimas foi derramado para que eu tivesse esta Bíblia aqui hoje. Teve gente que literalmente deu a sua vida. Mas eu poderia agradecer a Deus por exemplos mais próximos. Meus professores, discipuladores, irmãos que investiram na minha vida. Irmãos que quando inclusive eu estava tendendo a desistir do chamado do ministério, me chamaram ao lado como um perfeito paráclito. E me lembraram daquilo que Deus tinha colocado na minha vida. Ou seja, é preciso, queridos, ser gratos com isso, para que nós não entremos neste processo de retrocesso espiritual, tal e qual esses homens nos dias posteriores a Gideão. Nosso texto vai continuar, meus irmãos, e agora nós vamos caminhar do versículo 1 até o versículo 6, sim, agora do capítulo 9. O texto diz assim, leia comigo com uma só voz. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para eles? Ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata, tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. A história continua. E para comprovar, meus irmãos, este retrocesso, esse declínio espiritual que nós estamos vendo, em segundo lugar, o texto de hoje vai nos mostrar que o retrocesso espiritual ocasiona o caos governamental. O retrocesso espiritual ocasiona o caos governamental. Algo está fora do lugar na nossa narrativa. Rei? Que rei? Qualquer criança que já frequentou um EBD de uma boa igreja sabe o nome do primeiro rei de Israel. E não é Abimeleque. O primeiro rei de Israel é Saul. O segundo é Davi. O terceiro é Salomão. Nós sabemos que alguma coisa está fora do lugar. Há um caos governamental. O novo capítulo é, meus irmãos, de certa forma, ainda a continuação da história de Gideão. Aqui apenas chamado de Jerubaal, como eu já mencionei. Isto porque tudo o que acontecerá aqui é de uma forma direta ou indireta consequência das escolhas de Gideão, aquelas que nós vimos nas últimas 3 semanas. Volta a cena Abimeleque. Eu digo volta a cena porque ele havia sido mencionado no texto da semana passada. Ele é filho de uma concubina, a qual ela não morava com a família principal de Gideão, de Jerubaal, lá em Ofra.
ela morava com a sua família em Siquém. Neste arranjo, irmão, social da época, esse arranjo meio estranho, há algo certamente fora da vontade de Deus, mas era assim que a sociedade funcionava naquela época. Eu quero destacar, meus irmãos, que em nenhum lugar na Bíblia Deus autoriza a poligamia. Muito menos que se tenha uma mulher que na verdade não é sua mulher, mas que pode ter seus filhos e esses filhos são reconhecidos, ou seja, é fruto também do pecado daqueles dias. Não há em nenhum lugar na Bíblia uma permissão para tal procedimento. Você pode inclusive mencionar um dos homens mais santos e perfeitos e admirados, etc., na Bíblia, Abraão, mas também não era a vontade de Deus. Assim, nesse arranjo, irmãos, meio estranho, a concubina era essa, na falta de outra palavra, amante oficial e permitida socialmente, conhecida, porém sem acesso e relacionamento com a família principal. Como eu disse, um arranjo estranho. E Abimeleque ali possuía o nome que trazia esse desejo escondido, velado de Gideão, em ser rei, mas não admitir publicamente. Colocou o nome do filho e assim deixava claro as suas intenções. Nos versículos 2 e 3, Abimeleque se mostra de maneira diferente. Seu pai, Gideão, escondia seu desejo de reinar. Ele não. Ele claramente propõe aos seus tios e ao resto do clã lá em Siquém, parente de sua mãe, que era melhor que ele reinasse do que os seus meio-irmãos, os 70 filhos de Gideão. Uma proposta bairrista, uma proposta étnica. É melhor eu, sou sangue do seu sangue, em lugar daquelas pessoas. E é interessante, irmãos, a cidade concorda com a proposta. Cai bem para eles, pelo menos por enquanto. O verso 4 continua o progresso do retrocesso espiritual. E estamos caminhando rumo ao caos governamental. Entre cena, dinheiro da idolatria que é usado para financiar o golpe de Abimeleque. Aqui é golpe mesmo, viu? Dinheiro da idolatria, 70 peças. Dinheiro que é usado em prostituição cultual. Era assim que o templo de Baal-Berite lucrava. Prostitutas e prostitutos cultuais davam plantão. E os, entre muitas aspas, adoradores, iam até, entre muitas aspas, adorar a Baal naqueles tempos. Era esse dinheiro que ele pega. E é interessante, meus irmãos, que ele pega esse dinheiro, e não apenas é um dinheiro de idolatria, mas ele pega para contratar, diz o texto, desocupados e vadios que passam a segui-lo. É um homem de alto nível. É um homem de alta classe. Porque eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que haviam outros tipos de mercenários naqueles dias, não é verdade? Outros tipos de soldados, outros tipos de guerreiros. Gente honrada, gente correta. Mas sabe qual é o problema? Gente honrada e gente correta não participa de golpe. Não participa de um levante contra aqueles que de fato poderiam ser os líderes. O mais interessante é que em nenhum lugar na Bíblia diz que nenhum dos 70 filhos de Gideão jamais tentou liderar coisa alguma. Quando ele pergunta ao povo de Siquém, não é melhor eu do que um dos 70 filhos de Gideão? O povo de Siquém poderia dizer porque sabia. Mas espera aí, do que você está falando? Nenhum deles se levantou para liderar no lugar do seu pai. Na verdade, Gideão mesmo havia dito, nem eu, nem meu filho e nem meu neto reinará sobre vocês. Ou seja, a proposta de Abimeleque é mentirosa, é manipuladora, é fake news. Não tem nada a ver com a realidade. Ele está manipulando tudo o que está acontecendo ao seu redor. E, por enquanto, está sendo bem sucedido. No versículo 5, Abimeleque, então, segue até a terra de Gideão, que é Jerubaal, e com os seus comparsas malfeitores, transforma a execução dos seus 70 meio-irmãos em um espetáculo público. É o que quer dizer que quando ele diz que mataram sobre uma rocha. Ele coloca no lugar de destaque e mata um por um. O texto ressalva, porém, que o filho caçula de Gideão, chamado Jotão, consegue sobreviver e foge. E ele seria, logo adiante, um instrumento nas mãos do Senhor. Nosso texto termina, meus irmãos, no versículo 6, com o povo de Siquém e de Bet-Milo se reunindo para concretizar o caos
governamental. Um rei seria coroado fora da vontade do Senhor, fora do tempo do Senhor, e por um povo idólatra e assassino. Não há nada de certo, de correto que se possa aproveitar do versículo 1 até o versículo 6. Tudo que é feito, meus irmãos, comprova que os dias dos juízes, a gente pode claramente dizer, o povo de Israel estava indo de mal a pior, seguindo homens perversos que se associavam a outros homens perversos no meio de idolatria, no meio de promiscuidade. Por isso, o retrocesso espiritual está ocasionando esse caos governamental. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque eu falei lá no começo da nossa mensagem que uma parte do tema, ou do grande tema do livro de Juízes é o quê? A ausência de uma liderança piedosa. Este povo não era ignorante. Este povo conseguia diferenciar um homem de Deus de um homem não de Deus. Mas eles escolhem o ruim. Minto, eles escolhem o péssimo. Por quê? Porque isso favorece aquilo que eles mesmos queriam. Falando nisso, olha nossas aplicações. Um povo desobediente sempre buscará uma liderança desobediente. Um líder desobediente sempre fará propostas que agradam a desobediência do seu povo. Alguns meses atrás, irmãos, um colega, eu coloquei sobre oração no grupo de WhatsApp da igreja, um colega, depois de trabalhar algum tempo já na igreja, tudo direitinho, ensinando a palavra, boa pregação, ensinando a sã doutrina, resgatando o evangelho, sofreu um golpe. Alguém começou a criar uma dissensão no meio da congregação contra ele, dizendo que ele não era batista, dizendo que ele não estava ensinando a doutrina corretamente, quando na verdade era exatamente isso que ele estava fazendo. Mas o colega pastor, nosso irmão, não estava pregando aquilo que agrada aos ouvidos. Lembra de Timóteo capítulo 4? Não estava pregando de maneira que agradasse o comichão nos ouvidos. E vou encurtar a história porque a parte da igreja já lembra. A assembleia foi favorável à posição daquele outro líder e ele foi demitido da igreja. A propósito, ele está muito bem, obrigado, porque Deus cuida dos seus. A propósito, a igreja não está. E eu tenho visto, meus irmãos, isso vez após vez. Recentemente aconteceu de novo. Um jovem missionário inexperiente. De novo, uma mulher se levantou, criou uma dissensão na igreja. E encurtando a história, ele também foi colocado para fora. Sabe o que eles ganharam de presente, irmãos? Vai lembrar, irmãos, aquilo que a gente está falando nesse texto aqui, é o castigo interno do Senhor. Ganharam de presente um pastor neopentecostal para aprender. Para aprender a não colocar o servo de Deus para fora e abrir o vácuo espiritual que foi ocupado agora, ou está sendo ocupado, por todo tipo de ensino que não corresponde à sã doutrina. Nosso Deus não dorme em serviço. A minha oração, meus irmãos, é que essas igrejas, rapidamente, diferentemente do povo, que nós vamos ver que o destino deles é muito ruim, mas rapidamente eles possam se arrepender e voltar novamente a pedir a Deus, Senhor, dá-nos uma liderança diferente daquela que o nosso coração desobediente buscou. Uma segunda coisa, irmãos, que eu quero destacar sobre este segundo ponto é o seguinte: Abimeleque buscou quem não prestava para apoiar suas intenções, que igualmente não prestavam. Aí eu pergunto, meus irmãos, será que buscamos as pessoas que podem sempre apoiar nossas ideias e objetivos? Ou estamos dispostos a conviver com o contraditório para que possamos ser desafiados em nossas convicções? Deixa eu colocar de outra forma. Será que nós estamos sempre atrás do Maria vai com as outras? Você já foi em diretório de político? Chega a ser, parece quase uma seita. Você pergunta para a criatura, e aí, como é que está a eleição? Nosso candidato está lá. O camarada tem 3%, mas está lá no segundo turno. Parece uma seita, parece um mantra. Porque ele, no caso pelo dinheiro, se cercou de gente que diz: quem é o melhor candidato do mundo? É o Senhor. Enrom. A pesquisa não diz, a plataforma contradiz, mas está todo mundo lá
repetindo o mantra. Bem, eles são políticos, né? Mas e nós? Porque a palavra de Deus diz, mas que o verdadeiro amigo, ele fere. E as feridas dele são melhores do que beijos. Lembra desse texto? Abimeleque, meus irmãos, que não é bobo nem nada, ele se cerca de gente que diz, Abimeleque é o cara. Abimeleque é o melhor. Mas Abimeleque assassinou 70 pessoas ao sangue frio. Mas você não sabe das circunstâncias. É sempre esse o discurso? Tem alguma coisa que nós não sabemos que está acontecendo. Mas a palavra de Deus é clara. Abimeleque se reúne, ou se une, ou se cerca de vacas de presépio, que estão dispostos a ajudá-lo, a apoiá-lo, apesar de todo o erro que ele está cometendo. O declínio espiritual proporciona um novo retrocesso espiritual, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o retrocesso espiritual ocasiona esse caos governamental. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vamos do versículo 7 até o versículo 21. Antes do terceiro lugar, nosso texto. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler juntos, irmãos? Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: Seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegre-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque. Em terceiro lugar, meus irmãos, a palavra do Senhor confronta o caos governamental. A palavra do Senhor confronta o caos governamental. No versículo 7, o filho mais novo de Gideão, Jotão, que havia escapado do massacre de Abimeleque, corajosamente sobe ao monte Gerizim, a sudoeste da cidade. Provavelmente, irmãos, ele não estava no topo do monte, que tem cerca de 350 metros de altitude. Ele provavelmente estava no sopé do monte, onde havia um tipo de púlpito em rocha em formato de púlpito, da onde eram proferidas as bênçãos. E dali ele grita para os cidadãos de Siquém. Ele provavelmente, irmãos, falou dessa rocha triangular, aonde muitas outras pessoas haviam estado anteriormente, repetindo as bênçãos que estavam lá em Deuteronômio, assim como no Monte Ebal eram proferidas as maldições. O discurso de Jotão, irmãos, é digno de destaque, tanto por sua forma, quanto por seu conteúdo. Primeiro, meus irmãos, a forma é uma forma de fábula, uma das poucas fábulas que existem na Bíblia. O que é uma fábula? É um conto onde seres inanimados, no caso aqui árvores, ganham vida, são personificados. É como nós temos muitas fábulas na nossa cultura moderna. O discurso, porém, de Jotão
também é digno de destaque, irmãos, por causa do seu conteúdo. Seu propósito era chamar os habitantes de Siquém para prestar contas diante de Deus. O que ele diz? Ouçam-me, para que Deus os ouça. Ele coloca os habitantes de Siquém em uma questão de dúvida. Será que devemos desprezar o que ele vai falar? Será que não veremos consequências em relação a isso? Ora, na dúvida, e também porque ele estava berrando lá daquela pedra, eles ouvem o que Jotão tem a dizer. O conteúdo, irmãos, da fala de Jotão é simples. Do versículo 8 até o versículo 15, a fábula conta que as árvores estavam buscando um rei entre elas. E uma a uma, cada árvore nobre, oliveira, figueira e videira, se recusam. Elas já tinham um propósito dado por Deus e não aceitariam usurpar algo que não havia sido dado a elas. Cada uma destaca o que elas faziam: azeite, figos, vinho, e disseram: isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Em desespero e em teimosia, as árvores recorrem ao espinheiro, pequeno e facilmente consumido pelas chamas quando acontecia um incêndio. Na verdade, a espécie que é destacada aqui, ela é rasteira. Ela não tem nem sequer muito mais do que 30 centímetros de tamanho. O espinheiro que nada produzia, inclusive era perigoso aqueles que tentassem buscar sombra, como, né? Embaixo dele, porque ele podia pegar fogo, ele é chamado para reinar sobre eles. E ele coloca, inclusive, uma condição: eu aceito, se vocês vierem se proteger debaixo da minha sombra. Vierem se proteger debaixo de algo que eu nem tenho como realmente prover. Mas é a condição que ele coloca. Esse é o resultado, ou o resumo, perdão, irmãos, daquilo que é a fábula que Jotão conta. Qual o significado? O ponto principal da história de Jotão era que apenas pessoas sem valor procuram dominar os outros, pois os indivíduos dignos estão ocupados demais em tarefas úteis para perder tempo buscando lugares de autoridade que não lhe pertencem. Essa é a história. O homem que vocês escolheram é indigno e ele busca uma autoridade que ele não tem direito. Em compensação, vocês desprezaram outros que não estavam buscando autoridade, mas estavam lá cuidando da sua vida, até o dia que foram assassinados. Versículo 16 ao 18, a fim de que não ficasse dúvida alguma, Jotão aplica a parábola ou a fábula que lhe havia contado. Primeiro, ele os repreende pela ingratidão para com o seu pai Jerubaal, Gideão, e a sua descendência, destacando como seu pai havia lutado por eles e até arriscado a sua vida para derrotar os midianitas, e como isso havia sido retribuído na forma do assassinato dos seus filhos, no caso, irmãos de Jotão. No versículo 19, ele diz: se vocês agiram com sinceridade, isto é, se vocês agiram de boa fé e de forma honrosa, que se alegrem com Abimeleque. O que ele está dizendo? Se vocês fizeram tudo certinho, não tem o que temer. Vai dar tudo certo. De repente ele até começou a cantar a música, né? Vai dar tudo certo. Não se preocupe. Vocês fizeram tudo certo, com a melhor das intenções. E eu fico pensando, irmãos, enquanto ele explicava, um olhava para o outro, dizendo assim: não foi bem assim, não. Eu estava lá. Eu participei daquela reunião. Eu fui na coroação. Não foi bem assim. Porém, no versículo 20 e 21, Jotão dá o golpe. Ele bate agora no povo. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. E que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Em outras palavras, vocês vão se destruir mutuamente, se as intenções de vocês não eram de boa fé, não eram de sinceridade, não eram verdadeiras, não eram puras. Ora, eu e você sabemos que este é o caso. Os cidadãos de Siquém também sabiam. E veja bem, meus irmãos, a cultura judaica era extremamente crédula. Eu não quero usar outra palavra que fosse supersticiosa, porque não é uma superstição. Eles eram muito crédulos com maldições. Eles não desprezavam nem a bênção e nem a maldição. Mas isso era na cultura judaica. Não estou trazendo isso para nós.
Então aquilo que Jotão fala, com certeza, causou certo consternamento àqueles que ouviram. Mas Jotão não fica para ver os resultados. O último versículo diz que ele dá no pé. Ele foge, ele vai embora, porque ele sabia que a sua vida podia correr risco. Aqui Jotão, irmãos, havia lançado então esta maldição. No último versículo, entretanto, contém a certeza de que Jotão tinha agido de maneira honrosa, diferente da maneira como Abimeleque havia sido escolhidos. Ele está dizendo, eu sei que este mal virá sobre vocês. A única aplicação que eu quero fazer, meus irmãos, desse segundo ponto é o seguinte. Qual é o poder da palavra de Deus? Jotão sobe ali, irmãos, naquele monte tão significativo, o Monte das Bênçãos, o Monte Gerizim. Ele profere, curiosamente, uma maldição. Mas havia a possibilidade de bênção. Tudo dependia de como os siquemitas haviam procedido. Se vocês fizeram certo, vão ser abençoados. Vai ser tudo bem. Vão ser felizes para sempre com Abimeleque, vão correr rumo ao pôr do sol. Com uma música de fundo bem bonita. Mas se não, vocês vão se destruir mutuamente. Aí eu lembrei, meus irmãos, de que muitas vezes na minha vida eu ouvi palavras tão preciosas, diretamente das páginas da Escritura. Na forma da poesia, na letra de uma música, na forma de uma pregação, na forma de um livro. E eu já me comportei como aqueles que, por exemplo, ouviram Jeremias. Lembra o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, não se aperreie não, porque para esse povo você é como quem canta canções de amor. Essa é a versão, meus irmãos, de tanto tempo antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, de entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Você é como quem canta canções de amor. Eu peço muito perdão a Deus, meus irmãos, quantas vezes pregações, livros, textos bíblicos bateram aqui como canções de amor. Eu tenho certeza que também aconteceu com você. Mas olha, meus irmãos, qual é o testemunho da palavra sobre ela mesma? Nós lemos esse versículo no nosso ABD várias e várias vezes nas últimas semanas. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e aqui vem a parte importante, e julga, e define, e caracteriza, e expõe e torna de forma transparente os pensamentos e as intenções do coração. Sabe aquela pessoa que lhe advertiu e você, tá bom, meu irmão, você desprezou. Aí passou um dia, não sei, uma hora, tanto faz. Você lá foi fazer o seu devocional. E Deus, na sua soberania, pega e lhe dá um texto que tem tudo a ver com aquela admoestação que você recebeu e que você desprezou. E vem lhe confrontar. É o poder que a palavra tem, meus irmãos, de mexer com o verdadeiro cristão. Não o cristão de nome, não o cristão do censo. O cristão renascido, a habitação do Espírito Santo. Diante da palavra de Deus, meus irmãos, como dizia o reformador, todos devem se submeter. E assim, meus irmãos, a palavra de Deus foi lançada. E eu tenho certeza que criou consternação entre os siquemitas, que criou confusão entre eles, de certa forma. Mas não vai caber a eles determinar o que vai acontecer. O Senhor vai agir, nós vamos ver na continuação do texto. Mas ainda assim, a palavra de Deus não pode ser desprezada. E você? Daqui a pouco você vai embora. Amanhã é segunda-feira. Será que você vai fazer com a palavra de Deus que nem aquela pessoa que diz, eu não lembro nem o que eu comi ontem? Será que do alto da sua cabeça você poderia me dizer agora exatamente qual foi o seu devocional ontem? Qual foi a última confrontação de pecado que a palavra de Deus lhe trouxe? Essas coisas, meus irmãos, deveriam ficar sendo remoídas na nossa vida.
E não estou falando remoídas no sentido de trazer algum tipo de remorso, porque remorso não serve para coisa nenhuma. Mas remoídas, meus irmãos, para que o nosso arrependimento seja sempre no gerúndio, nunca no pretérito. Eu me arrependi, mas na verdade eu tenho me arrependido. Eu estou me arrependido, sempre no gerúndio. Esse é o poder que a palavra de Deus pode trazer sobre mim e sobre você. Nossa última parte do texto, irmãos, é também a maior parte. Vou pedir a sua paciência para que nós possamos lê-la, apenas para entender o que vai acontecer no meio deste povo. Ela começa no versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor, juntos. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e eles agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque, e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas, para emboscarem os que passassem por ali. E Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade, quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumã, e Zebul expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou-o. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos seus homens subiram um monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: Rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte,
para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Em último lugar, meus irmãos, esta noite, o cumprimento da palavra do Senhor restaura a ordem. A palavra do Senhor que havia sido dita, através de uma maldição, pela boca de Jotão, se cumpre à risca. Como que nós sabemos, irmãos, que é a ação do Senhor? O texto começa dizendo assim. No nosso texto, nessa última sessão, nós já estamos 3 anos dentro desse, entre aspas, reinado de Abimeleque. O autor do texto, no versículo 23, que é Samuel, já estabelece o fato que irá determinar tudo o que acontecerá e como o caos governamental se tornará um caos desgovernamental, onde tudo irá ruir, segundo a palavra do Senhor. O que é que Deus coloca aqui, irmãos, pela pena de Samuel? Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. É o Senhor de novo, irmãos, que está por trás da história de Juízes, como nós já vimos tantas vezes nos outros capítulos. No verso 24, Samuel de novo escreve trazendo a razão porque Deus está agindo assim. Vingança contra os 70 filhos de Gideão, ou por causa dos 70 filhos de Gideão, que Abimeleque havia assassinado. De 25 a 29, vamos resumir aqui cada etapa do que acontece, como que a ruína vem sobre Abimeleque e sobre Siquém. De 25 a 29, as coisas começam a dar errado para Abimeleque. Primeiro, sem consultar Abimeleque, os cidadãos começam a emboscar quem passava nas estradas perto. Começaram um poder paralelo, tipo a criminalidade no Brasil. Algo que não pareceu em absoluto importar a Abimeleque. Estava nem aí. Mas o texto continua. Em segundo, entra em cena Gaal, filho de Ebed. Alguém que não se sabe nada a não ser essa informação aqui. Ele era de fora, conhecia gente de Siquém, e rapidamente ele consegue uma grande influência. E quando chega no versículo 29, nós temos ele provocando os habitantes de Siquém contra Abimeleque. Seguindo adiante, no versículos 30 a 41, nós vemos o contra-ataque de Zebu, o governante da cidade, representante de Abimeleque. Ele fica indignado e manda avisar Abimeleque que vem de Siquém, que parte para Siquém. Gaal é tomado de surpresa e, sem saber que Zebu estava ao lado de Abimeleque, é surpreendido por aquele grande exército que vem contra ele. Versículo 42 a 45. Vemos Abimeleque no dia seguinte se voltando contra os moradores de Siquém por terem apoiado a Gaal. Ele destrói a cidade, mata os habitantes, os moradores, espalha sal sobre ela. Ele faz isso, irmãos, não para tornar ela de forma definitiva improdutiva, porque era praticamente impossível você colocar sal em toda a cidade, mas ele faz isso como um símbolo de que aquela cidade era uma cidade morta. Versículo 46 a 49. Ainda não satisfeito, Abimeleque põe fogo na torre do templo do falso deus Baal-Berite, aqui chamado de El-Berite. Nessa chacina, meus irmãos, cerca de 1.000 homens e mulheres morrem queimados vivos. Talvez Abimeleque agora sossegue, né? Você lê o texto. Não. 50 a 57. Nós chegamos, irmãos, ao último ato dessa peça nefasta, desse desgoverno, desse caos. Ainda insatisfeito com a carnificina que havia feito em seu reino, Abimeleque segue para Tebes. Ele a sitia, ele a conquista. Está tudo indo bem. Mas as pessoas, irmãos, fogem para a torre. Deus está coordenando tudo.
Eles vão para o telhado e Abimeleque pensa em fazer ali a mesma coisa que havia feito em Siquém, incendiar tudo. Porém, uma das mulheres pega uma pedra que, segundo um historiador, poderia ter cerca de 40 centímetros de altura e 5 centímetros de largura, ou seja, relativamente pesada, e a rola lá de cima. Provavelmente era pesada demais para ela carregar. E ela racha o crânio de Abimeleque. Ele, numa atitude, irmão, simplesmente covarde, ele pede que o seu escudeiro o mate, porque ele não queria que as pessoas soubessem que uma mulher o havia matado. Tarde demais. Samuel já registrou. Pouco importa o que o escudeiro fez. Um traumatismo craniano. Tantos séculos antes de Cristo, não tinha nenhuma esperança que ele pudesse sobreviver. Ele foi morto, o grande guerreiro, o grande assassino, o grande conquistador, por uma mulher. Irmãos, eu não estou desprezando a mulher. Lembra da narrativa de Débora e o que Jeuel fez? Mas nesta cultura, em que as mulheres não iam para a guerra em absoluto e precisavam dos homens, dos fortes guerreiros para as proteger, ele morre de uma maneira humilhante diante de tudo aquilo que ele faz. E diante da morte dele, incrivelmente, o conflito se encerra. Todos voltam para casa. E o nosso texto termina registrando que o Senhor havia cumprido a palavra de maldição que Jotão havia falado. E Deus cumpre, meus irmãos, matando, como se diz no ditado, 2 coelhos com a cajadada só. Ele havia retribuído a maldade de Abimeleque, mas também havia feito os homens de Siquém pagarem por sua maldade. É interessante como quando ele vai para a próxima cidade, ali Deus age e poupa aquela cidade, mas não havia poupado os homens de Siquém, inclusive os 1000 que haviam morrido queimados naquela torre. Deus, pela sua palavra, irmãos, restaura a ordem ali no meio daquele povo. É assim, queridos, que Deus age. Aí eu pergunto, irmãos, voltando novamente para o poder da palavra de Deus. Quanto você tem acreditado no poder da palavra de Deus e no Deus da palavra? Você lê a palavra de Deus tremendo? Não de frio, mas de temor. Porque uma coisa é ler esse artigozinho que está no seu boletim. Outra coisa é ler estes artigos aqui. Isso tanto é verdade, meus irmãos. Olha o que o nosso Deus fala através de Isaías. Isaías 66. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E por isso vieram a existir? Deus se apresenta como nosso Criador e Criador de todas as coisas. Aí o texto continua. A este eu estimo. A este eu valorizo. A este eu prezo. Quem? Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. É muito importante, meus irmãos, porque nos dias de Isaías, nos dias de Jeremias, os homens desprezaram a palavra dos profetas. Jeremias, por exemplo, advertiu ao rei: se entregue, faça uma aliança, se renda ao rei da Babilônia, e ele vai deixar você vivo, e vai deixar Jerusalém de pé. Eles não só desprezaram a palavra do Senhor, como aprisionaram o profeta de Deus. E você sabe o que aconteceu com o povo, né? Foi cativeiro 70 anos para a Babilônia, para aprender a respeitar a palavra do Senhor. Aí eu pergunto, preste bem atenção, igreja. Por acaso o nosso Deus caducou? Por acaso o nosso Deus envelheceu? A bateria descarregou? Ele está fora de forma? A resposta a todas essas perguntas é não. Portanto, meus irmãos, o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você não precisa de métodos mirabolantes, de grandes argumentos, de grandes lógicas. Você precisa apenas pregar o Evangelho. A palavra de Deus não mudou no seu poder. O pregador pode ser bom, pode ser ruim, pode ser animado, desanimado, pode ser enfático ou não. A palavra de Deus continua sendo poderosa. A palavra que você medita todo dia, a palavra que você lê, ela só não causará impacto na sua vida quando o pecado funcionar como barreira. Mas se o seu coração, meu irmão, estiver tremendo diante da palavra, diante daquilo que ela
funcionar como um raio-x do teu coração, isso trouxer a você temor. E temor vem seguido de mudança. Aí sim. Nós somos aqueles, meus irmãos, que jogam a pedra de cima do telhado, diferente daqueles que estavam em Siquém. Nós somos aqueles que são preservados. Nós somos o Jotão da história, apenas pela graça do nosso Deus. O declínio espiritual atrai o castigo interno da parte de Deus. Não há inimigos lá fora. Quando o declínio, irmãos, é dentro do povo de Deus, Deus vai tratar aqui dentro. Deus vai trazer a disciplina. E eu tenho absoluta certeza que não é o caminho que nós queremos. Pelo menos não é o que eu quero. Eu prefiro, irmãos, o caminho de inclinar-me, submeter-me à palavra de Deus. Irmos, irmãos, literalmente aos nossos joelhos, dizendo: Senhor, perdoa-nos. Muda a nossa vida. Que isso seja, irmãos, a nossa oração como indivíduos, como famílias. E eu oro a Deus, como igreja do Senhor também. Oremos. Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Como, ó Deus, um texto preservado durante tanto tempo pode vir e incomodar-nos e mexer conosco tanto tempo depois. Este é o poder, ó Deus, da Tua palavra proferida, aonde o Senhor ministra graça às nossas vidas. Dá-nos nesta semana, ó Deus, que possamos voltar-nos para ela com vontade, com desejo de ouvir a Tua voz. Que, ó Deus, o texto mais conhecido, mais, entre aspas, batido, que possamos encontrar esta semana na Tua palavra, seja encarado com tremor e temor. E seja, ó Deus, nos nossos lábios, as palavras do pequeno Samuel: Senhor, fala, que Teu servo ouve. Porque aqueles, ó Deus, que ignoraram a Tua palavra, aqueles que ignoraram tudo aquilo que nós vimos hoje na Tua palavra, ficaram na história do lado errado dela. Ajuda-nos, ó Deus, a estar sempre do lado do Senhor, do lado certo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.